Salve, bom dia. Bom estarmos juntos novamente. Acompanhe-nos. Você que nos assiste, acompanhe-nos. Pai, vamos falar das tuas recomendações trazidas por Jesus. E nós te pedimos neste momento o amparo possível, a modo de que as nossas dissertações possam ter a compreensão necessária, que sejam bem compreensíveis, a modo realmente de que possam vir a fazer parte das nossas estruturas mentais. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito bem. E nós vamos iniciar as nossas palavras de hoje com o sermão profético de Jesus, que está em Mateus, capítulo 24. E diz assim o sermão profético de Jesus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Obviamente, Jesus não se surpreendeu com essas palavras, com essa arguição. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Perceberam? Mas ainda não é o fim. Então todas as atribulações que estamos assistindo, todos esses momentos conturbados, todas essas corrupções, esses serviços públicos que não dão conta realmente do público, tudo isso faz parte desse processo de transição do planeta Terra. Mas é um processo de transição que não vê só o lado material, não. Aí estão sendo verificadas as moralidades. Sim, a moral de cada um. Como cada um se comporta diante dessas estruturas que são testes para todos nós. Testes para todos nós. E bem como disse Jesus, mas ainda não é o fim. Vamos continuar. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Perceberam? São os princípios de dores. É o princípio mais forte, mais chocante, mais picante de todo o processo que está atravessando o planeta Terra e a humanidade. É isto mesmo. Mas verifiquem um detalhe. Todos aqueles espíritos que estão agrupados no planeta Terra não estão encarnados. Então o processo que está acontecendo de transição não se dá só sobre o solo terrestre. Também na espiritualidade. Também em volta das esferas espirituais da Terra. Todo o processo está acontecendo. E quando Jesus diz: todas estas coisas são o princípio das dores, é porque ainda vem muito mais por aí. Os testes ainda não terminaram e vão continuar. Vejamos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados,
e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, o nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Sim, porque aquele que trabalha no mal, a ferramenta que existe entre eles é a infidelidade. Então eles mesmos se autodestroem. Porque se estão macomunados para determinadas tarefas, determinados trabalhos, determinados empenhos, mas de repente um falha, um é pego, o outro certamente será condenado por ele. Na hora que tiver que fazer um interrogatório, ele entrega ao outro. Porque o mal é infiel. Então não tem como. Que aquele que trabalha no mal, ele também está usando a ferramenta da infidelidade para o mesmo grupo em que ele está integrado. É o que nós temos visto. Nada além do que nós temos visto. E continua. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Temos visto isto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas percebam agora, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se nós perseverarmos até o fim, mantendo em pauta o Evangelho de Jesus, tendo a fidelidade necessária e possível aos mandamentos de Deus, nós partiremos para estágios melhores. Nós seremos aproveitados em caminhos melhores. O progresso continuará ascendente. Então, é preciso olhar bem tudo em volta. O que está acontecendo? Por que acontece? Acontece pelo que já vimos, pelo que acabamos de ler do sermão profético do Mestre. Isto é um teste final para todos nós. É um teste contundente para verificar como estamos moralmente diante do mundo em que vivemos, diante dos eventos que nos cercam, diante das coisas que nos acontecem. Pois bem, e aí continuamos o nosso trabalho e fomos à Gênese. A Gênese, este aqui. Esse livro da codificação. E na Gênese, no capítulo 18, que é o último capítulo da Gênese, no item 1, intitulado Sinais dos Tempos, encontramos os seguintes dizeres. Observemos. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Isto é uma verdade. Ninguém ignora que isto esteja acontecendo. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. O que significa dizer que se você, eu, nós não avançamos moralmente, evidentemente, este mundo passará a ser um mundo melhor. Nós aqui não voltaremos, nem a outro que esteja no mesmo estágio. Teremos que habitar o mundo inferior. Certo? Certo. É isto mesmo. Então, é preciso que eu e você, nós, venhamos a avançar moralmente. Criemos maior capacidade mental, virtudes mais apuradas, aquelas que realmente dignificam o Evangelho de Jesus. Perfeitamente. O Evangelho de Jesus nos traz todos esses momentos. É preciso que nós venhamos a nos aproximar um pouco mais
deste Evangelho que o Mestre nos trouxe. É preciso que venhamos a compreender um pouco mais quem é Jesus. Continua a Gênese. Esses dois progressos se realizam paralelamente, o material e o espiritual, visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante. Observaram? Observaram? Visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante, ou seja, se você não avançou, se você ficou num estágio que não é possível ir para um mundo melhor, você vai para um pior. Pior, entre aspas, um inferior. A modo de poder despertar e avançar moralmente e avançar intelectualmente para poder habitar estágios melhores. Ninguém pode ocupar a direção de uma usina nuclear sem conhecer o que lá existe. Ou será que pode? Não pode, não é verdade? Pois assim também são os mundos. Você, para habitar o mundo melhor, você tem que estar preparado moralmente, intelectualmente, nos caracteres daquele mundo, na situação em que aquele mundo se encontra. Senão você não será, não poderá ir para lá. Deus não permitirá que isto aconteça. Não porque é mal para você, não, porque é benéfico para você. Porque você tem que ir para um lugar onde você consiga compreender e avançar, ir adiante. Deus não coloca ninguém no lugar em que ele não possa estar. Por isso nós estamos no planeta Terra e estamos vivenciando esse estágio que está à nossa volta. Porque é preciso para o nosso avanço espiritual, a nossa evolução espiritual. Continuando aqui na Gênese. Fisicamente, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que o tornou sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Temos visto isto. Se nós retroagirmos na história, vamos chegar à Terra primitiva e não precisamos ir muito lá, não. Vamos voltar alguns anos e verificar o que havia e verificar o que há hoje na Terra. Os avanços são cada vez mais acelerados. Joana de Ângeles, inclusive, nos fala sobre isso no livro Autodescobrimento. Perfeito? Muito bem. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Tudo o que víamos, tudo o que estávamos falando. Não é verdade? Então, a necessidade desse desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes. Costumes, muitas vezes, que nos levam ao caos. E nós ainda primamos por eles. Esses hábitos materiais que vivem à nossa volta e muitas vezes nós abraçamos. Porque a inteligência não conseguiu compreender e a moralidade ainda está longe. É preciso que venhamos a abrandar esses costumes. Nós que estamos hoje vivendo no planeta Terra, temos à nossa volta instrumentos maravilhosos para nos aperfeiçoarmos. Só não o fazemos se não desejarmos. Estamos muito habituados a esperar que o outro faça, que o outro construa, que o outro crie, que o outro coloque em prática e nós ficamos esperando que aconteça. Não é assim. Nós precisamos fazer acontecer. Nós precisamos fazer com que a coisa realmente reaja. Enfim, nós precisamos trabalhar. Como nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 630. Este livro, Livro dos Espíritos, da codificação. Primeiro,
1857, quando foi lançado. E lá na questão 630, diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? Simples, né? Questão simples. E então vem a resposta. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Simples, não? Pois aí encontram-se todos esses conteúdos que até agora comentamos. Todo o nosso comentário está aí em poucas palavras. Não é verdade? O bem é tudo que é conforme com a lei de Deus. E o que diz a lei de Deus? A lei de Deus é o quê? É amor, é fraternidade, é benignidade, é caridade. Não é verdade? É isso tudo. Ah, como eu já ouvi, mas eu não tenho condição de fazer essas coisas todas. Como eu vou fazer? Muito simples. Muito simples. Primeiramente, faça com você mesmo. A partir do momento que você fizer isto tudo com você mesmo, você saberá como fazer ao outro. Simples, não? Mas é simples mesmo. Se você não se ama, não diga que ame o outro, porque não é verdade, você está mentindo. Ah, mas eu me amo. Como você se ama? Você não procura o conhecimento. Você não cuida bem do seu corpo. Você não trata de si. Como você se ama? Se você não procura evoluir espiritualmente, você não está se amando. E você não tem bagagem, não tem estrutura mental para dizer que ama o outro, porque você não está se esforçando para se amar. Embora você não se ame na totalidade, mas você estando se esforçando para se amar, para se evoluir, para evoluir-se, para ir adiante, para crescer espiritualmente, você já começa a ter condição de dizer que ama o outro. É simples, não? Mas o Evangelho do Mestre é simples mesmo. Parece não ser nada, né? Mas é muita coisa. Comecemos a nos amar realmente, a cuidar da nossa estrutura espiritual, não abandonando a material, evidentemente, mas procurando conhecimento, procurando avançar intelectualmente, procurando ser melhor, colocando maiores significados na evolução moral. E nós veremos que a partir desses instantes, amar o outro, cuidar do outro, ser fraterno com o outro, compreender o outro, ter entendimento da situação do outro, será muito mais fácil. Não será difícil, será muito mais fácil. Porque nós estaremos primeiro explorando todos esses detalhes em nós mesmos. E você só dá o que tem. Costumamos dizer, muitas vezes, passei por uma rua e havia lá um mendigo pedindo esmola. Meti a mão no bolso. Ah, tinha uma moeda. Dei-lhe a moeda. Passei de novo. Meti a mão no bolso. Não havia nada. Não tinha como dar-lhe a moeda. Os sentimentos funcionam da mesma maneira. Se você não os tem no interior, você não tem como distribuir. Você não tem como oferecer. Você não tem como dar. É isto. É isto e muito mais. Bom, tudo que vimos até agora
verticalizado para o hoje. Vamos verticalizar tudo para o hoje. Podemos chamar pandemia. Pandemia. Podemos chamar pandemia. E pandemia é um instrumento do amor. Embora muitos acham que não. Pandemia é um instrumento do amor de Deus, nosso Pai. Sim, sim. No que estamos tratando, o que são instrumentos? Quem são esses instrumentos? Aonde eles estão? Simplesmente estão à nossa volta. Quem são esses instrumentos? São os eventos que te rodeiam. São os acontecimentos que estão à tua volta. E muito mais, são as pessoas que te cercam. São aqueles do teu grupo familiar, principalmente. São instrumentos do amor de Deus. Esses são os instrumentos. E a pandemia é um instrumento do amor, porque Deus permitiu que a pandemia viesse a acontecer para que nós pudéssemos despertar um pouco mais do que ela significa. Ela significa você estar mais tempo ao lado daquele instrumento maravilhoso de aprendizado que Deus colocou no teu grupo familiar, para que você possa compreendê-lo e ele também compreender a ti. É mútua. Esse é um instrumento do amor, pandemia. A pandemia veio para que você desperte um pouco mais quanto aos acontecimentos do planeta Terra, da tua casa maior, da nossa casa maior. A casa que Deus nos oferece com todos os elementos possíveis e necessários à nossa sobrevivência e à nossa evolução espiritual. E por que não dizer materialmente também? Deus, quando permite que as coisas aconteçam, é para que nós venhamos a evoluir. Mas a pandemia está matando tanta gente, já me disseram assim. A pandemia está criando coisas incríveis. As pessoas estão sofrendo, mas estão sofrendo porque querem. Porque o sofrimento sofre quem deseja. É opção. A partir do momento que você tem a compreensão da vida, a partir do momento que você compreenda o que é viver, o que é estar encarnado, o que é morrer e desencarnar, não há sofrimento. Você poderá ter saudades. Você poderá ter a vontade de estar com aquelas pessoas que conviviam contigo, mas você não sofre. Você não entra em desespero. Você não entra em tristeza profunda. Tudo isso acontece quando você desconhece o que é viver. Quando você desconhece o que é vida. Afinal, nós estamos aqui para avançar espiritualmente. E você acredita que Deus poderia colocar algo entre todos nós que pudesse nos criar danos e não nos ajudar? Quem acredita assim engana-se e desconhece Deus na totalidade. Porque conhecer na totalidade ninguém ainda conhece. O problema é o seguinte: conhecer Deus um pouquinho já é entender por que está vivendo no planeta Terra. E você, nós, todos nós, temos o dever de observar essas questões mais profundamente. Se eu não tenho conhecimento dos porquês, eu devo perguntar, eu devo procurar aonde aprender.
e não simplesmente guardar a minha dúvida. Não simplesmente permanecer sem o conhecimento daquilo que está me criando um problema de ir adiante. Porque quando eu conheço alguma coisa, eu já posso ir mais adiante. Quando eu desconheço os princípios, eu não consigo ir adiante porque eu não vou entender nada. E grande multidão ainda trabalha dessa maneira. Ficam no mesmismo, pairam em um patamar e ali se estacionam. E olha, eu aí me lembro de Zacarias, lá atrás, no Velho Testamento, quando ele dissera, inspirado pelo Mestre Jesus, de que de cada 3, 2 não passariam adiante. Foi isso que ele disse. O texto, na realidade, eu não me lembro bem, mas trazendo para o mundo atual, de cada 3, 2 não seguiriam na regeneração. O problema é que eu estou verificando e estamos vendo que o grupo parece maior. Porque a cada momento verificamos determinados conjuntos de pessoas fazendo coisas absurdas, participando de coisas incríveis e acham que estão fazendo o melhor. São pessoas obsidiadas, pessoas que ficam tentando mostrar para o outro o que elas não são, enganando a si mesmas. Esses são perigosos. E precisamos estar atentos para não entrarmos nas mesmas vertentes, para não partirmos para os mesmos princípios. Por isso, estarmos com o Evangelho de Jesus nas mãos, embaixo do braço, mas principalmente na mente, nos pensamentos, nas vibrações, é importantíssimo no momento atual. Eu agora me lembrei de uma outra colocação do mestre amado, e eu vou até verificar aqui um minutinho. Já encontrei. Muito bem. Uma colocação em que ele diz assim, observem e façam a conexão, por favor. Está em Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Perceberam? E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim, sim. Nós já chegamos à categoria de espíritos. Ali estão princípios espirituais. E se Deus as alimenta e dá a elas, a esses seres, tudo que eles necessitam, você acredita que não daria a nós? Pois bem, então, a pandemia, repito, é um instrumento de amor. Vamos despertar para esse estágio, a modo realmente de merecermos o aconchego espiritual que necessitamos para avançarmos. Assim se faz necessário. Assim é preciso. Finalizando os nossos comentários de hoje, o nosso bate-papo de hoje, não poderemos ir mais adiante, então vamos agradecer a Jesus, a Deus, pela oportunidade que tivemos. E jamais nos esqueçamos que precisamos buscar instante a instante o conhecimento para avançarmos intelectual,
e moralmente. Queridos e queridas, que Jesus os abençoe. Graças a Deus.